tem muitos animais que às vezes chegam pra gente, né, já na clínica, já em uma situação crítica. Às vezes o tutor, ele espera, ou enfim, não tem condição financeira, ou tenta até métodos caseiros, como várias vezes já recebi animal, recebendo tratamento em casa mesmo, sem orientação nenhuma. E algumas vezes que chegaram já em estados assim bem críticos, a gente não conseguiu salvar. E tivemos que optar, né, por esse procedimento. E como é que fica o emocional da Rayane nesses momentos? Olha, a gente tem que trabalhar muito o psicológico, porque no começo é mais difícil. Depois, com o tempo, a gente começa a lidar melhor com essa situação. Porque, querendo ou não, é uma vida que está indo, né? Então, Deus colocou os animais no mundo com um propósito. E a gente falando dessa coisa do cão, do gato, ele ser a nossa companhia, né? Ser um membro da família. Sim, sim. Então, você optar por tirar a vida de um membro da sua família é difícil. É difícil para o tutor, é difícil para a pessoa que vai fazer aquilo ali. Então, no começo é um pouquinho mais difícil, que a gente tem que trabalhar mais. A gente tem aquela sensação de frustração também, de não ter conseguido, sabe? De não conseguir que o animal fique bem e ter que optar de ter que fazer de ter essa opção. Então, eu lembro que das primeiras vezes que eu fiz, eu fiquei bem abalada, sabe? O dia pra gente acaba ali. Então, no começo é bem difícil. Depois a gente começa a lidar um pouquinho melhor. Porque assim, a gente tem que pensar pelo outro lado. Se o animal está sofrendo, se ele não tem condição nenhuma, aquilo ali vai tirar o sofrimento dele, né? A gente Descanso, né? Exatamente. E a gente fazendo de uma forma tranquila para ele é melhor. Então, a gente pensa por esse lado, de que agora ele vai ficar bem. Entendeu? E enfim, como eu falei, no começo é um pouquinho mais difícil, mas depois a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso. Mas é claro, não é uma situação fácil de se fazer, não. É bem difícil. Tu lembra do teu primeiro caso? Lembro do meu primeiro, e foi ainda quando eu fazia faculdade. Não era formada aí. E foi bem difícil, porque era um animal que a gente estava acompanhando, né? E foi bem difícil. Eu fiquei, assim, bem pensativa. Pensei em desistir. Era um cão? Era um cão se eu não me engano, ele tinha 6 ou era 7 anos e ele tava com uma neoplasia. Então, ele já tinha recebido até outros tratamentos, mas como ele tava com câncer, e já tinha se espalhado, ele tava numa situação bem delicada. Então, teve que fazer o procedimento. Você falou que pensou em desistir? Foi. Porque não é uma coisa que a gente gosta de, assim, não é uma situação fácil, né? Então a gente fica pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu vou ter que lidar com isso mais na frente, né? Algumas vezes eu vou passar por isso. E eu ficava pensando, será que eu vou conseguir fazer de novo? Como é que vai ser depois? Que na verdade o pensamento é que você está entrando naquilo para salvar. Exatamente. Não para tirar. Aí quando a gente se depara com essas situações, né? Aí a gente fica meio triste, meio cabisbaixo e pensativo.